bom dia mais uma vez. Nós vamos dar início ao nosso webinar, hoje com um webinar um pouco diferente, né? Quem vai fazer a apresentação é o Cristiano Fermo, da CLS. A gente gostaria de agradecer a disponibilidade do Cristiano e o desprendimento, de certa forma, dele em compartilhar essa experiência com relação às pesquisas, né? E dizer que sugestões para os próximos webinários são sempre muito bem-vindas. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro tema para a gente estar preparando o webinar, a gente está aberto às sugestões, é só mandar um e-mail para a gente, tá bom? Eu vou estar acompanhando a apresentação através do chat. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar mandando para mim, a gente vai estar verificando para ver a possibilidade do Cristiano estar respondendo essas perguntas no final do treinamento, caso tenha uma abertura, né, uma disponibilidade de tempo. Se isso não acontecer, porque a gente tem apenas 1 hora, né, de apresentação, eu vou estar passando essas perguntas para o Cristiano e ele depois vai estar respondendo para vocês através de e-mail ou mesmo através de uma conversa, tá? Então sejam muito bem-vindos, a gente está aqui hoje com o Rodrigo Gazola também e com o Cristiano. Bom dia a todos, obrigado pela presença mais uma vez. Só uma pequena introdução sobre esse webinar e como surgiu esse webinar. No início do ano, no primeiro trimestre, eu e o Cristiano, a gente participou de um congresso da HDI. A HDI é um órgão, um instituto, que tem como objetivo a parte de prestação de serviço. E ela está bem voltada para a área de tecnologia, não exclusivamente voltada na área de TI, mas qualquer área de service desk, de atendimento ao cliente. E a gente assistiu uma apresentação da importância das pesquisas de qualidade com os clientes, com quem contrata e quem usa o nosso serviço. Isso não é nenhuma novidade, mas a dúvida que a gente sempre tinha era o custo e a complexidade de realizar essas pesquisas. E eu convidei o Cristiano porque o Cristiano tem um caso bastante interessante, um caso de sucesso muito grande com relação a essas pesquisas. Então, Cristiano, a gente não vai discutir ou tentar colocar aqui nenhuma metodologia, cada um pode desenvolver a sua metodologia, mas sim a forma que o Cristiano está aplicando essas pesquisas e o retorno que ele está tendo dessas pesquisas. Então, para que a gente consiga mostrar isso e tirar, assim, essa dúvida da complexidade e do investimento necessário para que a gente tenha essa pesquisa. O Cristiano já vem fazendo isso há alguns meses, com um resultado extremamente positivo, tanto na parte interna dos colaboradores, também com os usuários e com os gestores das empresas. Então, com vocês aí, Cristiano Fermo, mais uma vez, obrigado aí por compartilhar essas informações. Olá, bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação, né? Meu nome é Cristiano, acho que a maioria do pessoal aí já deve ter ouvido falar. Eu sou um pequeno MSP aqui no Espírito Santo, tenho um Service Desk e aqui na nossa empresa, hoje, atualmente, a gente tem 6 técnicos que trabalham diretamente em contato com o cliente. Existem os técnicos de bancada, mas são 6 exatamente que fazem contato com os clientes. Só expondo aqui o nosso cenário, hoje a gente atende aproximadamente 800 devices, usuários, 90 e poucos servidores, né? A gente faz a administração aí da TI de mais ou menos umas 80 e poucas empresas. Então, eu tinha dificuldade em perceber como que estava o grau de satisfação dos usuários, das empresas, dos gestores com relação ao meu atendimento. Conforme você vai aumentando o número de usuários que você atende, começam a aparecer aqueles usuários que a gente chama de detratores, né? Aqueles que mesmo você fazendo de tudo perfeitamente lindo para ele, ele vai falar mal da sua empresa.
Então a gente queria identificar essas pessoas para que elas não levassem uma imagem ruim da nossa empresa para os diretores. E também o objetivo principal da pesquisa é a gente tentar levar para o diretor, que às vezes não acompanha bem o nosso serviço, como é que está o grau de satisfação dos usuários dele, né, os funcionários dele, os colaboradores dele, com relação à prestação de serviços de TI. Bom, eu preparei uma pequena apresentação, tá? A gente vai fazer um bate-papo aqui mostrando as pesquisas. Eu separei 3 tipos de pesquisa e a gente queria começar falando de umas das principais características da pesquisa. Tá? Hoje existem, se você procurar aí no Google, você vai achar diversas técnicas, muitos materiais a respeito das pesquisas de satisfação. Né? Eu tentei compilar aqui alguns pontos importantes, que seria entender a expectativa do seu cliente. Então, quando a pesquisa vai tentar trazer para a gente o que o cliente espera do seu serviço. Então, você vai lá e atende um cliente onde ele perceba, para ele é mais valioso o tempo de atendimento. Para outro cliente, o que é mais valioso para ele é uma documentação. Para outro, é a sua presença na empresa dele. Então, se você compilar essas expectativas do cliente, você pode direcionar perguntas para ver se você está atendendo bem ele na visão dele, né? Qual é a expectativa dele. Aí, com isso, a gente tem um objetivo principal que é permitir a interação entre a satisfação, o valor percebido desse cliente e a lealdade que ele vai ter ao seu serviço. Porque em algum momento você vai errar, né? E mesmo você errando, ele vai ter uma lealdade em permanecer com você. Tá? Então a gente tem que pensar lá na frente o que eu quero. Eu quero mostrar para o diretor, para os gestores e para os usuários, talvez, que eu atendo plenamente os serviços de TI deles. Eu quero mostrar que eles têm algumas deficiências na área de infraestrutura e que precisa ser feito algum investimento. Essa pesquisa vai ser direcionada para mostrar isso daí. Né? O que eu quero lá na frente? A gente tem que unir as metodologias. Tá? Metodologias clássicas que existem aí, com metodologias inovadoras. Talvez vocês vão poder perceber que o público de vocês vai querer receber a pesquisa via Twitter, via WhatsApp, né? Então, sim, a gente tem que tentar casar bem as metodologias clássicas e inovadoras. Né? Eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco com uma inovadora que a gente achou, que conseguiu ter bastante resultado. Nós temos que divulgar os dados. Tá? Então, não adianta eu fazer a pesquisa e não divulgá-los. Tanto para o nosso cliente como para a nossa equipe interna, para fins de treinamento. A gente tem que ter cuidado também com a abordagem, não ser taxado de chato, ser uma pesquisa, talvez mostrar que a pesquisa é muito tendenciosa, tem que ser uma pesquisa curta. Então, a gente tem que ter cuidado com a abordagem dessa pesquisa. Temos que direcionar ao público-alvo correto, porque você vai fazer uma pesquisa onde você não pode perguntar certas coisas para uma pessoa que não é correta. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma pesquisa voltada para a diretoria. Eu não posso pegar um colaborador qualquer dessa empresa e fazer essa pesquisa de satisfação. Né? Assim como também eu acho que não é legal pegar a pesquisa que eu faço para os usuários e passar para um diretor, porque ele dificilmente vai fazer contato com o meu CSDS e ele não vai ter capacidade para poder responder corretamente essa pesquisa. Tá? A gente tem que entender que consumidor e mercado são coisas diferentes. Tá? Nem sempre o que o mercado quer é o que o cliente quer. Tá? Então, a gente tem aí que tentar segmentar os nossos clientes, quais são as metas, os objetivos que ele quer com relação ao prestador de serviço deles, no caso a gente, né, o MSP.
tá? Nós temos que escolher bem as perguntas, as variáveis que sejam relevantes para todas as áreas. Tá? Então, você quer medir a pesquisa, você quer medir a qualidade de atendimento do seu colaborador, educação, você quer medir a capacidade técnica, você quer medir o índice de satisfação com relação à infraestrutura que ele está tendo, a velocidade do ERP dele, a velocidade da internet. Então, a gente tem que segmentar bem isso daí. E jamais esquecer de agradecer essa pesquisa que você fez. Você pode agradecer logo após a execução da pesquisa ou esperar um período, uma semana, um mês, e depois você dá o feedback agradecendo. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente também agradece. Quem quiser fazer pergunta, daqui a pouco pode fazer, que a ideia aqui não é fazer uma apresentação, é ter um bate-papo mesmo para a gente discutir ideias. Esse aqui, esses slides que vocês estão vendo, é um exemplo, né, de como é um painel de pesquisa de satisfação. No caso, nós estamos usando o Google. Então, o primeiro foco que a gente queria era uma ferramenta gratuita. Eu não quero gastar dinheiro para fazer pesquisa de satisfação. Talvez eu vou gastar um pouco de tempo. Pega alguém com boa capacidade, alguém que já tenha estudado programação neurolinguística, ou alguém dos seus recursos humanos, e elabore um formulário no Google Forms. Precisa ter apenas uma conta lá no Google, correto? Então, esse aqui é um painel típico. Quem já usou o Google Forms aí vai se identificar bastante com essa telinha. Tá? O passo a passo para fazer uma pesquisa de satisfação é você preparar um formulário, é bem simples, é um beabazinho mesmo. Você tendo uma conta lá no Gmail, você entra lá em Google Forms e cria um formulário para pesquisa de satisfação. 5 minutos você já faz uma pesquisa, é muito rápido. Tá? Você tem que treinar a equipe para enviar esse formulário ou abrir já para o cliente. Por que isso? Esse item 2 é um item que a gente conseguiu diferenciar das demais pesquisas. Antigamente, você preparava uma pesquisa de satisfação e disparava um mailing para os seus diretores, para alguns usuários. O índice de retorno é muito baixo. Você quase não tem respostas. Se você liga pedindo, aumenta um pouquinho. Então, o que a gente fez? A gente fez uma pesquisa onde eu queria medir esse público, esse usuário, essa quantidade de 800 usuários. Eu queria ter o maior índice possível. Todo usuário que tivesse um suporte técnico conosco, ou seja, tivesse algum atendimento, que ele avaliasse esse atendimento. Tá? Então, o que a gente fez? Quando o usuário pede o atendimento, ele normalmente, na maioria das vezes, recebe um acesso remoto. Né? Aqui a gente está utilizando a ferramenta da MaxFox. Então, via o Take Control, eu acessava o computador, os técnicos acessam o computador dos usuários. No fim do atendimento, eu já deixei o link lá no Systray, lá naquele ícone que fica perto do relógio do computador, já um link da pesquisa de satisfação. Então, o usuário pode abrir a hora que ele quiser, mas a gente já abria para ele. Então, quando eu encerrava, perguntava se estava tudo certo, a gente validava o atendimento, o usuário, o nosso colaborador foi treinado para, por favor, responda essa pesquisa de satisfação relacionado a este atendimento. E já deixava aberto na tela. Isso foi legal. Então, a gente conseguiu um número grande de respostas. Tá? Muito grande mesmo. A gente tem que acompanhar as respostas. Então, diariamente, você olha como é que estão os níveis, se tem alguma coisa grave que aconteceu. Ali você já vai ver uma nota baixa, você já prontamente você já entra em contato com esse cliente que deu uma nota baixa, identifica o problema, já conversa com o seu colaborador para entender a situação e tentar descobrir a possível causa dessa nota baixa. Você vai analisar as respostas que estão muito fora da curva e talvez descartá-las. Alguém que clicou na nota errada, né? Alguém que no comentário elogiou, mas deu uma nota 1 para você em tempo de atendimento.
quem te dá nota 1 no atendimento, ele não vai elogiar no comentário. Então, possivelmente foi um erro do usuário, né? Então, essas perguntas, essas respostas fora da curva, a gente analisa e vê se realmente ela condiz ou não. Não condizendo com a realidade, você descarta. Você vai fazer o contato com os usuários que derem notas baixas. Então, aqui, nós estipulamos todas as notas abaixo de 7. A gente vai fazer um contato com o usuário, né, com o nosso cliente, para saber o que poderia ter sido feito de melhor, entender a situação. Às vezes é um usuário que pediu um atendimento e não teve, então ele deu essa nota, a gente já resolve a situação. Tá? Outro item importante é, caso realmente configure uma reclamação, abra um registro. Tá? Não adianta você ter lá, no mês, 5, 6 reclamações e não tratá-las, não documentá-las. Tá? Então, registre essa reclamação numa planilha do Excel ou lá no Service Desk, né? A gente utiliza o Service Desk também na MaxFocus. Criamos uma fila de atendimento chamada reclamação. Então, eu posso chegar no final do mês e filtrar quantos tickets referentes à reclamação tiveram, como foi o tratamento desses tickets de reclamação, e ao longo de um ano eu posso puxar todo o histórico de reclamação. Então, isso serve também para quem tem aí algum programa de controle de qualidade, ISO, SGQTech, Protfor, todos esses programas aí, isso vai ajudar bastante, é um item muito importante. Responda os comentários, né, negativos e de melhorias. Então, a pessoa deu nota 5, 6, até mesmo se for acima de 7, mas no comentário dela, ela fala, por favor, melhore isso. Agradeça e fale qual ação vai ser tomada com relação a este comentário. Né? E compilar as respostas assim que vira o mês. Então, esses são os 8 passos principais da pesquisa de satisfação. Tá? Dá um período, aqui no nosso caso a gente está utilizando o período mensal, hoje é dia 31, então amanhã eu vou fechar o atendimento do mês de agosto, tá? E vou puxar as informações todas, vou salvar no arquivo CSV, vou jogar para o Excel e ali vou fazer o tratamento que eu quiser. Já limpo as pesquisas para iniciar o mês de setembro, né? Então, esses são os passos importantes para fazer a pesquisa de satisfação usando a ferramenta do Google, né? Gratuita e simples de se utilizar. Bom, os tipos de pesquisas que nós utilizamos aqui e qual o feedback que a gente dá. Nós utilizamos a pesquisa de usuário final, tá? Ou seja, nesse público, no nosso caso aqui, por volta de 800 usuários, como que a gente vai fazer para atingir todos eles? Nós colocamos então no Sistray o atalho. Todo mundo que entra em contato conosco, a gente já abre ali a pesquisa e ele vai ter na tela, no Google dele, no Internet Explorer, no Mozilla, um formuláriozinho com 5, 6 perguntas, ele vai responder e pronto. Se você esquecer de abrir para ele, você via a tarefa automatizada, você também consegue abrir. Então, desliguei o telefone, ou não cheguei a fazer o acesso remoto, só por telefone mesmo orientei, eu via painel do MaxFocus, eu consigo abrir automaticamente lá o navegador dele já na minha pesquisa. Tá? Para quem que eu divulgo esse tipo de pesquisa? Eu divulgo para a diretoria. No final de um período que a gente estipulou de 3 meses, eu vou mandar um resumo para todos os usuários que eu tenho cadastrado. Né? Então, eu tenho um mailing aqui de todos os usuários de todas as empresas. Então, eu vou mandar massivamente para todo mundo falando sobre a pesquisa que foi feita, agradecendo, se você participou da pesquisa, obrigado, nós conseguimos índices muito satisfatórios, ótimos elogios, agradecemos as críticas e assim por diante. Tá? Você pode divulgar isso para possíveis clientes, mostrando, olha, meu índice de satisfação com tempo de atendimento é 9,8. Né? A minha nota com relação
a qualidade técnica do atendimento é 9,9, a educação é tanto. Então você mostra isso para um possível cliente que você está negociando, né? Tentar trazer esse cliente para a gente falando. Que é um receio, né, de todos os novos clientes, vou contratar uma empresa, e aí? E se eu contratar e depois ele não me atender? Então você mostra via pesquisa que isso ele pode ficar tranquilo. E para a sua equipe interna, quando você divulga esses resultados para a equipe interna, você pode gerar uma premiação. Né? Então a gente manda um e-mail para os clientes, para os nossos colaboradores aqui, falando, olha, esse mês o técnico que se destacou foi esse, ele vai ganhar um jantar, ele, a esposa e assim por diante. Então depois, quem quiser, eu mando esse modelo de e-mail, né? É muito interessante, estimula bastante a sua equipe. Outra pesquisa é a pesquisa de diretoria e gerência. Então essa pesquisa, ela dificilmente você vai mandar um e-mail e só esperar ele responder. É legal, numa reunião de alinhamento com essa empresa, você fazer essa pesquisa. Então você pode mandar um e-mail, você pode levar esse link contigo e abrir lá nessa reunião e fazer ele responder, que é bom que ele vai acabar tendo uma visão de coisas que ele não faz. Por exemplo, ele não acompanha os chamados, ele não acompanha o índice de satisfação, ele não acompanha várias coisas e ele deveria acompanhar. Então você mostra que você tem isso para ele, tá? Então eu vou abrir depois aqui também um modelinho de pesquisa que você faz com a diretoria e você divulga para a sua equipe interna, tá? Você não precisa divulgar para o diretor, sendo que ele que respondeu. Você vai dar um feedback se tiver alguma coisa ruim, né? Alguma reclamação, algum ponto de melhoria. Mas você vai divulgar para a sua equipe, falando, olha, essa empresa, a diretoria está reclamando disso, ou ela está elogiando isso. E num todo, depois que você fizer com várias empresas, com vários diretores, você fazer uma média, você vai ter uma visão geral de como está a percepção das pessoas que decidem e que pagam o nosso serviço. E o terceiro modelo, esse daqui, a gente pode até não classificar como uma pesquisa de satisfação. Eu trato mais como um checklist. Tá? Como que funciona essa terceira pesquisa? O meu técnico liga para a empresa e sorteia algum colaborador com algum conhecimento técnico e faz perguntas chaves. Tipo, como que está a sua percepção com relação ao RP? Tem funcionado bem? Né? Como que está a internet aí? Está funcionando? Está lento? E aí você acaba pegando coisas do tipo, nossa, a internet está uma porcaria. Mas você vai ver, não tem nenhum chamado relacionado à internet. Então, você começa a descobrir coisas ali muito interessantes. Tá? Então, foi de todos o melhor resultado que a gente teve até agora. Você, às vezes, passa um mês sem fazer contato com uma empresa. Uma empresa que está muito quieta é um sinal de alerta. Então você liga, você conversa, você mede e depois de 5, 10 pesquisas que você fez, você pode pegar esse resultado, que é muito bacana, vocês vão ver aqui, e mostrar para a diretoria. Falar, diretoria, olha, os seus usuários estão reclamando da internet. Ninguém abriu o chamado. Porque esse usuário não abre chamado com você, mas ele reclama com o diretor. Então, a gente quer pegar isso daí. Não quer esperar o usuário reclamar com o diretor. Eu quero pegar antes essa reclamação direto com o usuário, tratar e mostrar para o diretor que a gente resolveu. Tá? E a gente também faz um planejamento estratégico de operações aqui do suporte. Vocês vão ver que dá para traçar vários planos de ação. Vocês vão ver que, por exemplo, eu estou deficiente em reportar os backups para os meus clientes. Então você intensifica no mês esse reporte, né? Como que está o andamento dos backups para o cliente. Tem muitos meses que eu não mando o inventário para os meus clientes. Então esse checklist acaba ajudando nesse ponto aí. Ok? Então a gente vai
Eu quero mostrar para vocês agora essas 3 pesquisas para a gente poder discutir aí, tirar dúvidas. Tá? Vou mudar a minha tela, vou jogar aqui para o Google Chrome. Eu já estou logado com a conta do Gmail, eu criei, vou minimizar aqui, ó, para facilitar a vida de vocês aqui. Então, acho que vocês estão vendo a tela do Google Chrome, tá? Se não tiver, me avisem aí. Eu estou na pesquisa de satisfação do usuário, a primeira que eu citei. Essa a gente vai fazer para todo o atendimento. Eu vou analisar o chamado. Tá? Então, por exemplo, este mês eu obtive 118 respostas. Foi um pouco menor que o do mês passado. No mês passado nós obtivemos 170. Porém, esse mês, apesar de todo mundo estar reclamando aí que o mês de agosto não acaba, né? Foi um mês até relativamente tranquilo aqui na empresa. Tivemos menos chamados que no mês anterior. Eu tenho esses técnicos aqui, ó, são 6. Como que está dividido aqui o atendimento? Então, eu tenho o técnico chamado Edivaldo, que atende a maioria dos chamados, porque ele é o técnico que acaba não saindo, fica mais presente aqui. Tá? Eu tenho o técnico Daniel, o técnico Edgar, e aqui eu tenho como que estão as respostas de pesquisa com relação a cada técnico. Essa daqui é o resumo, tá, das perguntas. Aí vamos olhar quais são as perguntas que eu faço. Pergunto, ao abrir lá a pesquisa, a pessoa vai responder o nome da empresa, ela escolhe uma caixa combo aqui com o nome do técnico, tá? E ela vai marcar a percepção dela sobre tempo de resolução, que é uma das maiores queixas, a educação e a cordialidade do técnico, e a qualidade técnica da solução. E aqui algum comentário. Super curto. Por quê? Porque eu vou avaliar o meu atendimento, o meu chamado. Então eu quero falar, olha, de 170, 118 aqui nesse mês, chamados avaliados, eu obtive uma média X. Então essa média, aqui ó, a gente vê no resumo o nome das empresas, eu posso ver isso individualmente. Como que estão as notas? Então, nós tivemos notas 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e uma 1, certo? Nós tivemos sobre cordialidade, ó, notas de 7 a 10 e notas de qualidade técnica. Tivemos uma 5, uma 7, 8 e a maioria aqui 10. Então, eu vou diariamente, naquele acompanhamento que eu faço, identificar quem deu essa nota 5. E quem deu essa nota 5 vai receber um telefonema e a gente vai procurar entender. E esses elogios e críticas que aparecem aqui é muito legal, porque você usa isso aqui como motivação para os colaboradores e você pega também problemas que são crônicos de um service desk, né, de um atendimento. Esse daqui, por exemplo, não sei se vocês conseguem ler, o primeiro técnico finalizou meu atendimento sem sanar o problema. Tive que ligar para a empresa para saber se ainda estavam me atendendo. Então, esse é um problema muito comum. O técnico começa a mexer e aí precisa reiniciar o computador e aí depois não consegue contato com o usuário fica tipo esperando, estão mexendo ainda, não estão? Então, esse é um problema muito comum que a gente trabalha aqui, os colaboradores. Uma outra reclamação também muito comum que a gente vê é essa daqui, ó. Eu tinha ligado de manhã e como todos estavam ocupados, eu deixei recado para me retornar e ninguém retornou. Então é um problema muito comum isso daqui. Normalmente a gente retorna, é que a gente não encontra o colaborador, mas ele não quer saber, ele fala que não retornou. Né? Então esse colaborador é um colaborador que deve receber um contato, explicar que a gente ligou algumas vezes, não encontrou ele na sala e assim por diante. Né? E os elogios a gente deve divulgar aqui para a equipe interna. Então, todo dia, no final do dia, você compila 2, 3 elogios e no dia seguinte você recebe o seu colaborador com os elogios, falando, olha, você recebeu um parabéns pelo ótimo atendimento. Então, isso tem dado um gás na equipe aqui fantástico. Então, essa é a pesquisa de atendimento. Tá? É uma pesquisa simples, vocês têm as respostas, você pode exportar aqui
em planilha e compilar isso daí da forma que quiser. A pesquisa da diretoria, ela é um pouquinho maior, tá? E ela visa ter umas perguntas um pouco mais direcionadas. Por exemplo, como você costuma acompanhar os nossos chamados? E aí tem muito diretor que vai falar, eu não acompanho. Então ele já não pode, ele não vai ter propriedade para reclamar algumas coisas, tá? Então esse cara que não acompanha, já vai ter que receber depois um relatório falando, olha, a sua empresa abriu 50 chamados esse mês e todos foram resolvidos num tempo de atendimento tal, e a pesquisa de satisfação falou que todos ficaram muito satisfeitos. Isso aí já é fantástico para ele. Você já ganhou aí um contrato, o cara vai ganhar uma fidelidade muito grande com você. Então tem várias perguntas, né? Como você e os colaboradores costumam abrir os chamados, né? Aqui a gente tem esses métodos de atendimento, e aí você vai ver uma ou outra empresa que abre muito via celular, WhatsApp, então você vai trabalhar essa empresa para não abrir por este método, vai orientar a abrir pelo e-mail ou pelo site, né? Ou gravar um atendimento pelo Service Voice e assim por diante. Então, é o que eu apresentei lá no slide. O que você quer medir? Está aqui na pergunta. Ok? E aí você tem algumas perguntas de percepção sobre qualidade, ó, numa escala até 10, qual a sua percepção sobre as nossas soluções, qual a sua percepção sobre a velocidade do nosso atendimento, né, que muita gente prioriza muito isso daqui, eu quero ser atendido logo, rápido, meu colaborador não pode ficar parado e assim por diante. Então, tem aqui as perguntas, são poucas também, não pode ficar muito massivo, cansativo, e isso daqui você pode fazer uma pergunta numa reunião, direto para o diretor, e você vai perceber como que ele tem a percepção sobre o serviço que ele está pagando. Se ele realmente está recebendo valor ou custo, né? Se ele está percebendo custo ou valor. Bom, o checklist, que eu acho assim, é que eu fiquei mais feliz com o resultado, porque eu consegui organizar diversas tarefas aqui dentro. Este aqui é um painel de tarefas que compila, né? Deixa eu ir para as perguntas aqui, ó. Então, essas tarefas diárias, todo técnico aqui do suporte, ele abre este formulário, ele vai falar, eu sou o Cristiano, eu tive que fazer um atendimento com um veículo tal, e eu estou falando sobre a empresa chamada Acrimetal. Eu marco aqui, e ele já me dá o link para esse cliente. Então, quando eu clico nesse link, o técnico, né, o meu colaborador clica aqui, vai abrir um checklist deste tipo, ó, onde ele vai avaliar. No caso aqui, eu peguei o exemplo dessa loja, uma loja de móveis pequena que fica na cidade vizinha chamada Guarapari. Ele vai responder o dia. Isso aqui, quem que vai responder? O meu colaborador. Ele vai ligar lá para a empresa e vai falar, olha, estou fazendo esse checklist no dia 31/8, o técnico sou eu, Cristiano, essa empresa possui X servidores, X firewalls, X computadores. Quando você faz isso, você está ensinando o colaborador sobre essa empresa, ele está checando se está tudo funcionando, né? Porque depois eu vou reportar isso para o diretor e vou falar, olha, o seu firewall foi checado X vezes durante esse mês, preventivamente, não somente quando deu problema. E aí você vai checar vários itens, né? Licenças de backup, de web protection, de vírus, como é que está o backup, as principais ameaças de vírus que tiveram. Então é um formulário um pouquinho longo, que a pessoa já começa a fazer, e quando chega nesse ponto aqui, ó, sobre velocidade medida, percepção do RP, percepção de velocidade de internet, ele liga e pergunta, tá tudo bem? Como é que está? Como é que está a velocidade da internet? Como é que está o RP? Você tem recebido os formulários? Vou te enviar um formulário sobre as licenças que vocês possuem, vou enviar o inventário de no-break de vocês, e assim por diante. Cada caso é um caso. Você manda isso para o cliente. Então, o cliente vai receber contato, vai fazer questionamentos, como eu citei no início. Né? Realmente, minha internet está muito lenta, você pode verificar? Ou seja, o cliente não abriu o chamado, você se antecipou à abertura do chamado. Tá? Então, é um problema que a gente tem aqui. Ok? E com relação
as respostas, vocês vão obter respostas maravilhosas. Por exemplo, dessa empresa, a pessoa que mais ligou para lá foi o Edivaldo, tá? Foi o nosso colaborador. E a gente obteve esse tipo de resposta e a gente teve respostas interessantes. Por exemplo, eu tinha somente 3 licenças de Web Protection, depois ele achou 4. Então, a supervisão do Service Desk, a gente já vai analisar por que saiu de 3 e foi para 4. Por que o backup estava em 1,59 e caiu para 580, 536? Tá? A conferência de backup, MOB, esse cliente usa um MOB lá. O backup estava tudo ok. Com relação ao antivírus, foi checado 5 vezes as instalações e 3 vezes sobre as ameaças. Não foi feita nenhuma varredura, entendeu? Então eu complementaria a próxima pesquisa falando, olha, vamos fazer uma varredura completa na empresa? É um item que eu direcionaria uma atividade aqui dentro. Gerenciamento de PETs. A gente também analisou aqui sobre a percepção de performance da internet. Também, bem legal. Então, a maioria deu nota 8, mas uma vez responderam 5. Então, essa empresa, ela realmente tem um link bem limitado e a gente vai acompanhar isso daqui e mostrar para a diretoria, talvez, que eles precisam melhorar o link. Tá? As velocidades medidas, a percepção de performance do ERP deles. Então, a gente compila isso, manda também. Se tiver uma percepção baixa, a gente já entra em contato com o suporte do ERP para ver o que pode ser, entendeu? E análise de inventário. A gente analisou uma vez sobre equipamentos obsoletos, softwares instalados, quais os softwares, se tinha algum software indevido instalado, e não foi reportado nenhum inventário de no-break, de impressoras. Então, a gente está em déficit neste ponto. Tá? Então, essa empresa não possui AD, então está aqui, outros. O DHCP foi verificado todas as 5 vezes que está no roteador, está funcionando, tá? E assim por diante. São perguntas muito legais que a gente obtém respostas muito legais. E naquele formulário principal que ele distribui, né, os clientes, eu tenho respostas muito legais. Por exemplo, eu tenho aqui o índice de respostas de cada empresa. Por exemplo, essa Crimetal recebeu 11 pesquisas. A Aquarelas recebeu 6. A Condomínios aqui, de Vitória, recebeu 4. Então, o próximo eu vou direcionar, o próprio supervisor ali direciona, olha, faça a pesquisa, faça o checklist da empresa Condomínios. E assim por diante. Então, você tem um painel de controle de como estão o seu checklist com relação aos seus clientes. Esse é nós temos 3 painéis de tarefas, que são distribuídos entre 3 pessoas aqui dentro, tá? E cada um pega um pedaço, cada um faz um pouco desses clientes. Ok? Gente, então assim, esses são os formulários, esses são os resultados, tá? Eu gostaria agora de ouvir aí vocês. O que vocês têm a perguntar? O que vocês querem que a gente complementa com informações? Cristiano? Sim. A gente tem um participante que fez uma pergunta referente a quem faz essa análise dos questionários e quem que entra em contato com o cliente para dar um retorno. Boa pergunta. Uma empresa um pouco maior que a nossa deve ter algum departamento de RH, tá? E eu recomendo que o RH seja destacado para isso, tá? Ou uma pessoa dentro do suporte com algum treinamento para lidar com problemas, ok? Uma pessoa que tem bom trato de conversar, de resolução de problemas, não de problemas técnicos, de problemas de conflito com algum usuário ou proprietário de empresa. A gente sempre tem alguém que se destaca. No caso aqui dessas pesquisas, eu analiso todas e eu tenho o meu supervisor do Service Desk que também analisa. Ele faz o contato quando recebe, por exemplo, uma nota 5 em tempo de atendimento. Entendeu? É ele que faz o contato. Ele que liga, fala, ouve, né?
e resolve este problema. No checklist das empresas, eu gosto de direcionar bastante. Então, eu perco 1 a 2 horas aí no meu dia para analisar isso daí e traçar ações. E eu passo para o meu supervisor falando, olha, atenção com a empresa tal, tal e tal, muito tempo sem atendimento, muito tempo que não recebeu uma pesquisa, um checklist e assim por diante. Outra pergunta. Quanto tempo que você levou para implantar essa questão das pesquisas dentro da CLS? E qual foi a maior dificuldade que você teve na implantação dessas pesquisas com relação aos seus funcionários? Vamos lá. A elaboração dos formulários realmente é muito rápida, né? Vamos aqui, 1 hora eu faço um formulário desse. Só que para botar em prática, você tem que criar cultura aqui nos seus colaboradores de fazer isso daí. Então, o primeiro mês, eles ficam meio descrentes, mas quando vem depois a primeira resposta, os primeiros elogios, e você destaca isso, eles vão aumentando, vira um game, né? Então, a gente tenta até fazer um gamification aqui no suporte. Então, isso acaba atraindo bastante atenção. No caso de avaliação de cada atendimento, o primeiro mês eu tive 70 respostas. E, curiosamente, o técnico que mais fica aqui dentro é o que teve menos respostas. No caso, esse Edivaldo Verde, que vocês estão vendo aí na tela. Né? E eu cheguei e chamei ele no canto e falei, vem cá, você é o que mais atende, você foi o que menos foi avaliado. Por quê? Porque ele não tinha botado fé, ele não tinha aderido à pesquisa, sabe? E aí ele viu que o colega dele ganhou um jantar com a esposa e no mês seguinte ele foi campeão. Ele teve, assim, foi surpreendente o número de respostas. E outro cuidado que você tem que tomar é se o técnico atendeu um chamado. Quando ele viu que foi tudo certinho, o cliente ficou satisfeito, ele abre a pesquisa. E quando ele sente que o cliente não ficou totalmente satisfeito, ele às vezes vai dar uma de esquecido e não vai abrir a pesquisa do cliente. Então, o supervisor tem que estar antenado nisso daí. Tá? É o único problema que talvez a gente tem que ficar bastante atento. Tá? Então, assim, tempo de atendimento, de implantação, muito rápido. Primeiro mês você vai ter essa dificuldade, mas nas primeiras respostas você já vai mostrar os benefícios. E aí a equipe tem alto grau de aderência. Cristiano, deixa eu fazer um pedido, mas antes de colocar o pedido aí, o Cristiano acabou colocando uma outra informação que eu acho que é importantíssima, esse acompanhamento do cliente. Então, a metodologia que o Cristiano está utilizando para frequentemente acompanhar o inventário, muito mais do que o inventário, as instalações e o status daquelas instalações do cliente é incrível. Você não colocou realmente... pesquisa, você está avaliando, além de avaliar a percepção lá da pessoa que te atendeu, você também está fazendo uma pesquisa da saúde daquela empresa. São pontos que, na minha visão, são vitais, entendeu? E o que você colocou, eu acho que é uma busca que a gente tem que ter, um objetivo. Se a gente tem um cliente que naquele mês não teve um chamado, isso é um sinal que a gente tem que observar, um sinal vermelho. Eu tenho que entrar em contato com aquele cliente, eu tenho que validar com aquele cliente, que aquele cliente, numa dor de barriga, vai ser o primeiro que vai pensar em reduzir custo ou, de alguma forma, alterar o tipo de suporte e até cancelar o cliente. Nós tivemos um caso onde esse checklist de empresa reverteu um cancelamento por falta por corte de despesas, né? Então o cliente ligou e falou, eu quero cancelar porque eu não estou usando, quanto que você cobra para me cobrar avulso? Quando você percebe que o objetivo é redução de custo, aí você vem e mostra esse checklist, o cliente pensa 2 vezes, entendeu? Então nós conseguimos reverter, não foi só um, foi mais de um,
o cliente ele desistiu de encerrar porque ele viu o nosso trabalho, que ele não via, entendeu? Quando eu não vou lá, ele não me vê. Então ele acha que ele está pagando algo que não precisava pagar. Quando eu mostro o checklist, ele vê todo um trabalho que é feito por trás. Legal. E aí você mostra o checklist, você mostra os relatórios, aí ele vê, não, realmente tem uma empresa trabalhando. E eu estou com medo de cancelar, porque aí depois vai dar problema. Tá. Você consegue, Cristiano, vamos dizer assim, dar um exemplo, vamos dizer assim, prático, extremamente prático, de uma necessidade de uma alteração no seu processo que partiu da pesquisa? Que partiu da pesquisa? Sim. Na pesquisa você não teria alterado algum processo ou detectado alguma deficiência em algum treino? Os principais que eu obtive, nós estamos num ciclo aqui. A gente hoje está encerrando um ciclo de 3 meses de pesquisa com relação ao atendimento chamado. Tá? Então, a gente vai compilar essa resposta. Principal item que eu observei, né? Eu preciso melhorar o meu retorno para o cliente. Então, a gente tem trabalhado as pessoas aqui, internas, com relação ao retorno. Eu recebo um chamado, faço um acesso remoto e mexo ali. Aí eu falo com o cliente, olha, deixa eu fazer essa otimização aqui, vai demorar um pouquinho, e daqui a pouco eu te retorno quando eu terminar. Esse retorno não era eficiente. E eu notei isso pela pesquisa. Entendeu? Foi pela pesquisa. E o segundo item que eu notei também é a pessoa ter que ligar 2 ou 3 vezes para conseguir ter o atendimento do técnico. Lógico que num universo aí de mais de 100 pesquisas, você ter 1, 2 é pouco, entendeu? Mas você vê o ponto que você precisa melhorar. Então, a gente conseguiu realmente alterar processos internos aqui, a gente tem acompanhado mais, eu estou mais atento às ligações recebidas, que entram numa fila de retorno e que passa meia hora e não é dado retorno para o cliente. Entendeu? Eu ainda estou no meu SLA, mas o cliente não quer, ele não está atento ao SLA que está em contrato. O usuário não sabe disso. Ele quer ser atendido. E às vezes é uma bobeira. Entendeu? Ele não tem conhecimento do que foi acordado. Ele não sabe. Então, às vezes, ele vai reclamar porque ele ligou agora, às 10h20, e só recebeu o retorno ou a resolução do problema às 11 da manhã. Mas isso é um tempo fantástico, no meu entendimento. Perfeito. Não sei que seja um problema crítico que está tudo parado, mas um problema de um navegador que não abre lá e uma lentidão é um tempo excelente. E aí, às vezes ele reclama por causa disso. Então você realmente vai trabalhar, talvez é até informativo. Você vai falar, olha, o nosso atendimento é muito bom, na média. E vai dar mais atenção a este usuário. Você começa a identificar os usuários que reclamam, né? Tem usuário que reclama que não foi atendido em 5 minutos e tem usuário que não reclama que não foi atendido em um dia. Sabe? São percepções diferentes. Então você começa a conhecer os usuários. Aí vai dar mais atenção para aquele que reclama em 5 minutos, entendeu? Vai ter mais cuidado para evitar que ele reclame. A ideia é realmente obter o resultado em cima desses usuários problemáticos. Legal, Cristiano. Bem, mais uma vez queria agradecer aí o seu tempo, a sua dedicação aí em compartilhar esse material, em abrir esses números da sua empresa. O objetivo, acho que foi 100% cumprido, e a gente conseguir demonstrar na prática, essa era a nossa intenção desde o começo, que a pesquisa ela pode ser realizada com baixíssimo investimento. Você não colocou isso, o investimento realmente acaba sendo tempo, ele não contratou ou não investiu em nenhuma ferramenta, e os resultados ele está colhendo aí, com certeza isso vai melhorar muito e as empresas, os clientes, passam a ter uma outra percepção. Então, mais uma vez, muito obrigado aí, Cristiano. Sim. Esse checklist já tem um pouco mais de tempo, e aí depois de implantado isso daqui, nós tivemos 0 cancelamentos de contrato, por causa de algum tipo de insatisfação. Legal.
O Cristiano comentou na apresentação dele, no tempo dele ali, sobre gamification. É um assunto aí, vamos dizer assim, tem bastante material na internet, inclusive material público, um livro que você pode baixar. E nesse congresso a gente teve alguns exemplos de algumas empresas que usam isso internamente. E um exemplo me chamou muita atenção, que é o que o Cristiano está fazendo. Muito mais do que o prêmio financeiro, do valor do prêmio, as empresas estão trabalhando no que o prêmio representa. E um exemplo que chamou a atenção foi uma empresa de software que ela conseguiu um bonequinho daquele desenho lá do Pinto do Cérebro, e ela conseguiu um bonequinho do cérebro dourado. Então, o melhor atendente do mês tinha o direito de ficar por um mês com aquele bonequinho do cérebro dourado. Todo mundo da empresa que chegava no suporte e via o bonequinho no espaço de trabalho, na mesa de trabalho daquele atendente, sabia que no mês passado aquele atendente se destacou. E era realmente um game, todo mundo queria ter o cérebro dourado sobre a mesa. Então o investimento da empresa nesse tipo de premiação foi praticamente zero. Ela conseguiu lá um bonequinho e criou aí todo um game para que os colaboradores jogassem entre si, melhorassem o seu atendimento para ter o direito de ter aquele bonequinho na sua área de trabalho. Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Cristiano. Eu acho que assim a gente vai conseguir construir cada vez mais aí um suporte melhor e ter prestadores de serviço aí de classe mundial, aí, como a gente fala. Eu agradeço a oportunidade e espero que tenha sido útil aí para todos. E eu me coloco à disposição, tá? Aqui no slide eu tenho os contatos, para quem não tem ainda, tá? Meus contatos, quem quiser, por favor, eu tento ajudar na medida do possível. Eu não sei se o Cristiano está conseguindo acompanhar o chat, mas está todo mundo agradecendo, dizendo que o seu trabalho como empresário e gestor é excelente. E a gente só tem a agradecer, porque eu acho que quando a gente compartilha informações, todo mundo cresce, né? E, de certa forma, todo mundo se une para uma mesma causa. Eu queria agradecer realmente a presença de todos também e reforçar que, caso vocês tenham alguma sugestão para próximos temas de webinar, que nos reportem esses temas para que a gente possa trabalhar em cima e poder fazer um outro webinar sobre assuntos diversos, tá bom? Ok, obrigado a todos. Legal, bom dia a todos, uma ótima semana. Com certeza a gente se encontra aí nos próximos webinars. Tchau, tchau.